Muito bem, vamos lá para a primeira aula assíncrona. Vamos lá. Microplásticos. Ciência de polímeros. Então vamos começar com a primeiríssima coisa, que é polímero, e transição Vittre e cristalização. Então vamos lá. Primeiro um breve histórico, como que a gente chegou aqui. É muito mais do que isso, mas eu gosto de começar falando do Heródoto, que teve uma história trágica, foi um cara brilhante, e foi o primeiro cara que propôs que o polímero fosse uma estrutura composta de monômeros. Então, pelo nome, vocês já devem estar cansados de saber, mas polímero é muitas unidades de um mero uma unidade. Né? A gente usa isso para reduzir as pessoas a tirar alguém de um coletivo. Né? Você é um mero estudante, você é um mero trabalhador, você é um mero sei lá o quê. Quando você quer reduzir alguém, tirar alguém de um coletivo, você usa esse mero, né? Tem um juízo de valor aí no mero que é meio chato, mas para polímero, mero é unidade. Polímeros são muitos meros, monômero é um mero, é até uma redundância no contexto químico. E foi o primeiro cara que falou que o polímero era composto de várias unidades repetitivas e essas unidades não eram independentes, eram impossíveis de serem encontradas na natureza. Então ele começou a falar assim, pô, é a transformação de alguma coisa, não é a junção de alguma coisa. E o contexto da época, no contexto da época, isso foi muito importante, porque eles achavam que soluções de polímeros, que era uma coisa que o pessoal já conhecia, era uma outra coisa. Então esse conceito veio para matar esse erro. Erro não é erro, né? Mas essa concepção que mudou, essa concepção que serviu por um tempo, mas que com o avançar da ciência não serviu mais. Bom, Carothers foi o cara que descobriu o nylon. Então foi bastante importante o nylon. O nylon tem uma história bem legal. Começou a ter o conflito na década de 30, começou a ter conflito com a Ásia, né? Uma série de conflitos no mundo todo, que acabou levando para a Segunda Guerra Mundial. Mas essa tensão com a Ásia levou a um boicote da exportação de fibras naturais, seda, e a Dupont falou, pô, vamos ter que achar um substituto. Aí a Dupont começou a estudar isso. Carothers foi contratado. Carothers produziu nylon pela primeira vez. Foi contratado bem jovem. Ele produziu em 34. Foi por acaso. Ele se frustrou. Tem muito texto considerando 1000 coisas, fazendo 1000 ponderações sobre a vida do Carothers. Foi um cara importante, foi uma morte trágica, né? Ele se envenenou, ele se matou. Depois de ter conseguido a patente de um dos materiais mais bem-sucedidos já produzidos. Um ano depois de ter se casado, acho que a filha ou o filho tinha acabado de nascer e ele se matou. Então ele teve um caso de depressão, imagina-se. E o pessoal associa a descoberta acidental, mas, bom, o que importa é que ele descobriu o nylon. Tem uma série de considerações sobre a pessoa do Carothers, mas a história de vida do Carothers como cientista, os feitos dele são sempre muito lembrados. Era um cara brilhante. Tem uma historinha muito engraçadinha que fala que o nome nylon vem do acrônimo de Now You've Lost Old Nippon, Old Nippons, Pons, sei lá, que é da nylon. Mas porque justamente a síntese do nylon veio em função de uma demanda gerada pelo boicote do mercado asiático. Mas a história oficial fala que é em homenagem aos dois centros comerciais mais importantes da época, Nova York e Londres, né? Então, é isso.
E foi um sucesso, foi um arraso. Nylon arrebentou, propriedades maravilhosas, e é disso que eu quero falar com vocês. O plástico ele se difundiu, esse é o ponto chave dessa breve introdução histórica. A gente pode falar, eu pincei alguns momentos da história do plástico, mas tem muitos outros que mostram como o plástico foi importante para moldar o nosso consumo hoje. Então, as propriedades do material plástico, o fato de eu conseguir fazer potes ou embalagens transparentes, como vidro, mas bem mais leves, e que não são quebradiças, né? Posso bater, são maleáveis. Levou o material plástico a ser muito, muito difundido. No caso do nylon, o pessoal fez meia. Meia foi um sucesso, meia de nylon arrebentou no mercado, mas tem muitas outras aplicações, obviamente. E por fim, falando sobre maravilhas do plástico, porque o ponto aqui é mostrar para vocês como o plástico é cheio de propriedades que tornaram ele onipresente nos lares. E esse é o problema do plástico. Essa é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Como que o plástico é tão bom e ele é vítima dessas qualidades, porque ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele é mais usado do que ele deveria ser. E aí a gente tem que lidar com isso hoje. Bom, mas vamos lá. Isso aqui é uma cena do filme Sabrina, de 1954, foi regravado recentemente com Harrison Ford, mas o original é melhor. Então, deixa eu mostrar essa cena. Não vai dar para mostrar. Eu tentei aqui colocar o vídeo junto, mas não vai dar. Eu vou tirar o vídeo aqui para não me atrapalhar e eu vou narrar essas cenas para vocês. Então, essa é a cena do irmão do Humphrey Bogart, que é o principal, que é esse cara aqui atrás, esse cara que está na cadeira aqui. Ele entra bravo com o irmão, porque ele descobre que vai casar com uma moça, que o irmão arrumou esse casamento, e aí ele começa a explicar. Ele arranca uma arma. Aí, com essa arma, ele vai e atira no objeto. Aí ele pega o objeto não quebrou, então tá a prova de bala. Aí ele vai pegar o objeto. É engraçado essa parte. Ele pede para a secretária colocar em contato com o governador porque ele quer testar com uma bazuca. É uma comédia romântica. Né? Aí ele pega e ele pede o isqueiro. Aí ele vai queimar embaixo da peça. E aí não queima, não funde, não forma o pretinho. Ele fala isso pro irmão. E aí ele manda o irmão provar o pedaço. Aí ele vai brigando porque ele está reclamando que ele não quer casar. E aí ele fala, é doce. Ainda vou continuar, mas só para explicar. Ele está brigando porque o Humphrey Bogart faz ele casar com uma moça que é filha do maior produtor de cana-de-açúcar de um país da América Central. E ele precisa dessa cana-de-açúcar para fazer esse material maravilhoso, que é o plastic. E aí é legal porque esse filme representa muito bem o imaginário sobre o material maravilhoso que era o plástico. O plástico era chique, o pessoal fazia case de joia de plástico. Hoje você faz para bijuteria, você faz qualquer coisa. Na época, fazer coisa de plástico era chiquérrimo. E não era só isso. Um dos químicos negros citados como na lista dos melhores cientistas negros de todos os tempos, tá? O George Washington Carver, um químico negro norte-americano que produziu muita patente, muita coisa em amendoim. Ele trabalhou principalmente em amendoim, com os óleos de amendoim. E ele fez muito termofixo, muito plástico termofixo baseado em óleo. O Henry Ford falava que ele precisava de fazendas para poder produzir os plásticos dele. Então, tudo era produzido a partir da natureza. Foi quando os plásticos commodities, os plásticos a partir de petróleo, foram sintetizados e popularizados que aí começou um pouco esse problema que a gente tem hoje. Então, vamos continuar. Aqui ele mostra, aí ele está lá pedindo para secretárias entrarem, porque ele quer mostrar as propriedades mecânicas do plástico. Aí ele sobe, vou adiantar um pouquinho, as moças sobem
nessa chapa, eu não sei até hoje que chapa. Plástico não é. O plástico que passa por tudo isso que ele mostrou não existe. Mas eu queria saber que plástico, que material que era esse. Mas tá aí, ó. Todo mundo pulando, é meio pastelão, né, o filme, mas é bem divertido. E, e aí ele pulando e mostrando as propriedades mecânicas do material. E aqui, para quem não conhece, é o Audrey Hepburn, que é o par romântico do Humphrey Bogart no filme. Mas beleza. Então, esse é um pequeno histórico. O que eu queria enfatizar com essas informações são o crescendo do imaginário do polímero, do plástico, como material muito, muito, muito bom, muito mágico, com propriedades maravilhosas, e é verdade, as propriedades são muito boas. Sempre que a gente fala de banir plástico, é por um bom motivo, tem que banir algumas situações, descartáveis tem que banir, tem uma série de situações. Se o plástico vai parar muito no mar, a gente tem que pensar em regular isso aí, a gente não pode deixar isso continuar acontecendo. Mas não dá para banir o plástico. E essa é a coisa que a gente vai discutir. O plástico como um todo é um material muito bom, que serve para muita coisa. O plástico só não pode estar onde ele não devia estar. E isso a gente tem que regular, isso a gente tem que reclamar, isso a gente tem que brigar. Mas isso a gente vai discutir, a gente vai conversar ao longo da disciplina. Então vamos falar agora da ciência de polímeros, já que eu falei um pouquinho sobre como a gente chegou nesse estado que a gente tem hoje de superuso, de uso exacerbado do plástico, quando a gente podia usar outros materiais no lugar. Talvez não tão baratos, talvez não tão fáceis de processar, mas com menos dano ambiental. Polímeros. Bom, polímero. Cara, polímero é uma cadeia gigantesca. Polímero é uma cadeia grande. Mas tem uma brincadeirinha que eu fiz. Eu fiz o seguinte, eu queria ter uma noção mais ou menos do que seria um polímero se fosse hoje. Então eu usei a razão de aspecto para ter uma ideia. A razão de aspecto é o quanto o diâmetro de uma coisa cabe no comprimento dessa coisa. Então a gente usa isso para caracterizar fibras, por exemplo. Então, tudo que é acicular, ou seja, tudo que é compridinho, tudo que tem formato de agulha, a gente usa a razão de aspecto para caracterizar. E eu peguei o comprimento do CH2, o quanto de diâmetro, não é um tubo, né? Mas eu peguei na literatura o volume que esse grupo ocupa e considerei isso mais ou menos o diâmetro e fiz um paralelo com o macarrão Barilla número 5, o espaguete mais comum, né? Mais vendido. Não é espaguetini, não é linguine, não é essas coisas. É o espaguete número 5, que tem um diâmetro específico. E a razão de aspecto dele é 227. A razão de aspecto de um polietileno, ou seja, o comprimento da cadeia inteira, se fosse reta, ela não é reta, dividido pelo diâmetro do CH2, que é a unidade monomérica do polietileno. Depois a gente vai ver direitinho o que é CH2, o que é as estruturas. Vai ver com calma. Baby steps. Mas eu peguei o que a gente conhece do polietileno e fiz uma razão de aspecto. Multipliquei o comprimento pelo diâmetro, aproximadamente, né? Porque não é diâmetro assim, mas o que eu considerei que seria o diâmetro, e deu mais ou menos 10 vezes mais do que o Barilla. Então, se você imaginar 10 macarrões Barilla, um grudado no outro, que dá mais ou menos 2,5 metros, você tem aí o tamanho de um polietileno de baixa densidade médio, aí, de mais convencionalzão. Você tem o tamanho desse polietileno em relação ao que seria o diâmetro. Então é uma molécula bem grande. Imagina um espaguete, 10 espaguetes juntos, 2,5 metros. Não rola. É grande. Não existe polímero. Essa é só para ter uma. Isso serve para ter uma noção do que é o tamanho da cadeia, mas não serve para ter uma noção de como ela está no espaço, porque no espaço ela não fica retinha. No espaço ela vai ficar como fica quando a gente escorre o macarrão que a gente está cozinhando. Fica com esses buraquinhos no meio. Isso é fundamental. Tem duas coisas fundamentais no macarrão escorrido para a gente entender polímero. Essa analogia. Primeiro, se você escorre o macarrão, não sei quem já cozinhou macarrão aqui nessa aula, mas se você escorre o macarrão e deixa ele esfriar
na peça que você usou para escorrer o macarrão, no escorredor de macarrão, você vai tirar esse macarrão, você vai tirar uma peça de macarrão. Ele vai grudar um no outro e acabou. Você vai ter que jogar bastante manteiga, óleo. Se você tiver pudor de não quebrar o macarrão, que eu tenho, você tem que esquentar ele com alguma coisa, algum lubrificante aí, para poder desmanchar aquele monte. E é o que acontece com os polímeros em geral. Os polímeros, eles estão todos uma massa polimérica é uma grande festa de serpentes muito grandes, muito compridas, não grandes em diâmetro, mas muito compridas. Então elas todas, eles se novelam e entrelaçam uns com os outros e congelam. Vou explicar aqui que eles congelam, mas eles não se mexem mais, ou pelo menos não se mexem o suficiente para eles terem liberdade de movimento total. Algum movimento sempre vai ter. Isso explica algumas coisas do impacto ambiental dos polímeros. Coisas importantes que a gente vai ver, não só vai começar a ver hoje. A gente vai vendo aos pouquinhos. Então, um plástico é um monte de cadeia, qualquer plástico que você pegue é um monte de cadeia polimérica bem enovelada. Tanto que quando tem alguns tipos de processamento, que a gente vai ver en passant, e as cadeias não enovelam direito, a gente sabe que quebra ali. É o primeiro lugar que o polímero quebra, é onde as cadeias poliméricas não se entrelaçaram direito. Precisa entrelaçar. Então, e naturalmente isso acontece, não é uma coisa que eu preciso forçar. Então, isso é uma coisa muito importante dessa analogia. Na prática, os polímeros eles não vão ficar retos jamais, eles sempre vão ficar enovelados, alguns contextos mais, outros menos, mas sempre vão ficar enovelados e vão entrelaçar uns com os outros quando tem um produto. E outra coisa importante é o espaço que tem entre as cadeias. As cadeias não são compactas, não é um negócio maçaricado, massacado, assim, não sei se existe essa palavra. Mas não é uma coisa toda apertadinha, toda organizadinha, sem espaço entre as cadeias. Tem espaço entre as cadeias. Esse espaço entre as cadeias é importantíssimo. Vou falar desse espaço entre as cadeias. Deixa eu mostrar essa recordaçãozinha do ensino médio. Então, olha só. Isso aí não é polímero. Então, aqui eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho um etano. São 2 carbonos. Esses 3 risquinhos da frente são os... Eu vou mostrar outra figura para complementar essa. Tá? É o carbono ligado a 3 hidrogênios. E essa bola aqui atrás, desses 3 riscos azuis, representa o carbono de trás. Então, na verdade, são 2 carbonos ligados e cada carbono ligado a 3 hidrogênios. Toda ligação simples, ela roda. Toda ligação simples, ela roda. A ligação dupla não roda, a ligação tripla não roda, a ligação simples roda. E você tem cadeias poliméricas, a grande parte das cadeias poliméricas, predominantemente a maioria absoluta, tem a cadeia principal com ligações simples. Às vezes tem um anel aromático, perturbando a paciência, o polímero vai ficar mais rigidinho, mas a maioria dos polímeros tem só ligação simples, então eles rodam. A cadeia principal vai poder rodar. E aí tem uma coisa para rodar, tem que ter energia para rodar. Olha o que acontece, presta atenção nessa animação que está acontecendo o tempo todo aqui. Às vezes os hidrogênios estão em fase com os outros hidrogênios. Os hidrogênios da frente estão em fase com os hidrogênios de trás, e às vezes não. Olha só, quando fica em fase, olha o que acontece com esse gráfico aqui. Esse é o gráfico de energia. Então, o que acontece? Para essa molécula poder rodar direitinho, você precisa ter energia para ela passar pela conformação em que ela está em fase. Por que precisa dessa energia? O hidrogênio tem elétrons em volta, qualquer átomo tem elétrons em volta. Os elétrons são negativos. Então, quer dizer que essa nuvem eletrônica do hidrogênio, quando ela estiver em fase, estiver no mesmo ângulo que o hidrogênio de trás, vai ter repulsão. Então a molécula fica muito mais estável quando eles ficam fora de fase, quando eles não ficam no mesmo ângulo. Então você pode ver que o mínimo de energia aqui, nesse gráfico de energia, o eixo esquerdo, o mínimo de energia é quando eles estão fora de fase. Aqui, ó. Nesse caso, aqui, ó, é o mínimo de energia. O máximo de energia é quando eles estão em fase. Qual a consequência disso? Eu vou mostrar aqui, ó. É isso aqui.
No caso da esquerda, essa molécula está rodando direto. Ó. Você para o carbono de cima, não dá, né? A molécula está sempre rodando o tempo todo. Mas supondo a parte de cima, o CH3 está aqui em cima do meu mouse, que o meu mouse está passando, acho que eu estou mexendo com ele aqui, ó. Meu mouse está aqui, perturbando a paciência aqui dessa molécula. Ele está parado, o de baixo está mexendo. Essa situação, ele tem energia. De onde que vem a energia das moléculas? Da temperatura também, de um monte de coisa, mas da temperatura também. Então, numa determinada temperatura, essa molécula tem energia para rodar, tá? Numa determinada temperatura, quando não tem energia para rodar, acontece o que acontece à direita. Olha o que está acontecendo. A molécula tenta rodar, ela tenta passar por aquela situação em que os hidrogênios estão no mesmo ângulo e não consegue. Então, a molécula da esquerda tem liberdade de movimento. A molécula da direita não tem liberdade de movimento. Por que isso importa? Vamos ver. Isso aqui é um filminho, ó. Bom, primeiro, a esquerda é uma coisinha de ensino médio também. Tetraedros, o carbono faz 4 ligações, ele tem uma liberdade de movimento dentro desse ângulo de 109 graus. Então é um cone, então ele se movimenta nesse cone. E ele vai ter limitação se não tiver energia para poder rodar à vontade, ele vai rodar menos. Nunca, nenhuma molécula vai ficar parada no mundo que a gente conhece. A gente consegue quase parar uma molécula em laboratório, em condições muito específicas. Aqui não. Aqui, ó, a gente vai ter isso aqui. Uma molécula se mexendo em condições... Depois eu preciso ver se vocês estão vendo bem o filme se mexendo, né? O filme rolando aqui. Deixa eu pôr ele de novo. Eu estou vendo aqui na gravação à direita. Eu vou ver depois se ele está bem, está mostrando bem. Mas idealmente, se vocês estão vendo direitinho, todas as bolinhas são uma unidade monomérica no polímero. E aí o que acontece? Ela vai se mexer, ela está presa pelo monômero dos dois lados, que estão presos pelos monômeros do outro lado. E por aí vai. Então tem que ser um movimento colaborativo, um movimento cooperativo, melhor ainda dizendo. E isso é limitado pelo ângulo da ligação e pela temperatura que vai dar energia para a liberdade de movimentação da molécula acontecer, tá? Então isso é importante. Então voltando aqui, ó, eu tenho uma energia para ter liberdade de movimento da molécula. Essa energia vai ser importante. Se eu não tivesse energia, eu não rodo completamente, rodo um pouquinho, como a molécula da direita está tentando rodar, bate aqui, não tem energia para passar pela repulsão, volta. Não tem energia para passar pela repulsão, vai de novo. Eles vão vibrando, vão se mexendo um pouco, mas menos do que da molécula da esquerda, e isso garante, por exemplo, é uma das coisas que garante, não é a única coisa, mas é uma das coisas que garante que essa garrafa seja considerada um sólido. Aqui, ó. Eu seguro ela aqui e eu consigo movimentar toda a garrafa. Tá aqui, ó. Porque as moléculas estão todas entrelaçadas umas com as outras. Então é aquele festival do macarrão lá, aquela festa de serpentes gigantes, todas entrelaçadas umas com as outras, mas elas não estão se mexendo, porque não tem energia para ganhar movimento. Se eu aquecer essa garrafa a uma determinada temperatura, vai chegar um momento, vai acontecer uma série de coisas. Uma das coisas que vai acontecer é que as moléculas vão ganhar liberdade e elas vão começar a garrafa vai começar a se deformar. E a gente faz isso no fogão de casa. Então acontece, se aproximando da chama, não estou nem queimando, só estou esquentando. Então, isso é importante para a gente entender a propriedade dos polímeros. Mas vamos entender aqui que isso tem a ver com o impacto ambiental dos microplásticos. Bom, primeiro, eu mostrei aí essa foto, eu repeti a foto nesse slide, mostrei a foto do macarrão com espaço entre as cadeias. Eu não falei de aditivos ainda, mas eu vou falar, vai ter uma aula onde a gente vai falar dos aditivos, mas é importante vocês saberem, uma continuação dessa metáfora, em outras aulas que eu dou de polímeros,
eu mostro o macarrão retinho, cru, mostro esse macarrão cozido, todo entrelaçado, com espaço entre as cadeias, e depois eu mostro o macarrão com molho. O molho, na minha metáfora, na minha analogia, é o aditivo. Os aditivos, eles mudam as propriedades do polímero, assim como o molho muda o sabor, muda a consistência. Essa parte da analogia fica pobre. Mas os aditivos são usados para a gente estabilizar um polímero, para ele aguentar ficar exposto às intempéries, para ele ficar mais maleável, para ele ficar colorido, para ele ganhar propriedades estáticas, para ele poder ser usado anti-fog, para não formar nuvenzinha de aguinha decantada dentro dele. Tem uma infinidade de aditivos que a gente coloca. O polímero não é uma coisa pura, tem uma complexidade química grande. E a gente precisa entender se esse material, essas substâncias todas que a gente põe no polímero, fica ali, ou se vai embora. E a gente sabe que ele vai embora. A questão é quanto tempo demora para ele ir embora. E a questão é que, às vezes, o tempo que ele demora para sair do polímero é maior que o tempo de vida útil do produto. E a segurança do produto, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de uso pessoal, de saúde humana, é feito em cima do tempo de uso de um produto plástico. Mas o plástico, quando vai para o meio ambiente, hoje a gente sabe que ele pode ficar décadas e não está há séculos ainda, mas ele pode potencialmente ficar séculos exposto ao meio ambiente, se degradando e deixando esses aditivos saírem. Então, por exemplo, vou falar em passando, mas vai ter uma aula que a gente vai falar de aditivos, de liberação, de lixiviação, então isso vai ser aprofundado. Mas retardantes de chama têm uma meia-vida dentro de material plástico de bilhões de anos. Alguns retardantes de chama. Só você falar, tá seguro. Beleza, maravilha. Mas a gente está cheio de artigos na literatura mostrando retardante de chama em sangue de trabalhadores naqueles ambientes cheios de resíduo eletroeletrônico. A gente tem muito artigo mostrando retardante de chama em solo. Retardante de chama estava no plástico e saiu. Por quê? Ele tem uma meia-vida muito longa, mas alguma coisa sai. E segundo, o plástico onde está o retardante de chama, ele é degradado, ele vai sendo consumido, ele vai sendo erodido e vai expondo o retardante de chama que está dentro dessa matriz. Então é importante entender como esses materiais se locomovem lá dentro. E é isso que eu vou mostrar agora. O tal do volume livre, o tal do espaço entre as cadeias. É isso que explica porque as coisas permeiam por dentro do plástico. Eu sou da época que não tinha embalagem aluminizada para batata frita. Na minha época de jovem, eu comia batata frita, era muito comum comer batata frita passada, assim, as chips, né? Ficava meio rançosa, porque a embalagem não era boa o suficiente para impedir a permeação do oxigênio do ar de fora da embalagem para dentro. E aí o oxigênio entrava e oxidava as batatas que estavam guardadas há muito tempo. Tá? E com a embalagem aluminizada, isso deu uma resolvida boa. E como que acontece isso? O oxigênio passa pelo material plástico. Parece que o plástico é uma coisa impermeável, mas não é. Ele é permeável a muita coisa, justamente por esses processos. O que acontece é que a gente sabe que as cadeias se mexem, a gente sabe que tem espaço entre as cadeias, a gente mistura moléculas quando está processando, vocês vai ter uma aula onde eu vou falar de processamento, e aí o que acontece é que quando as cadeias se mexem um pouco, geram espaço, acontece isso, esse verdinho seria um aditivo, seria oxigênio, seria uma molécula diferente do polímero, que foi misturado lá dentro. Aí abre um espaço do lado dela, ela se mexe. Quando ela se mexe, ela larga esse espaço que ela ocupava, e a cadeia polimérica tem a chance de poder se mexer também.
Porque todo mundo tem mobilidade, todo mundo vibra, todo mundo vai ter movimentos angulares, todas as moléculas no mundo químico, todo mundo vai se mexer, ninguém fica parado. E o fruto desse movimento é que a molécula andou. Isso vai acontecer o tempo todo. Ela vai para todos os lados. Ela vai inclusive para dentro e ela vai inclusive para fora. Então, é assim que acontece a permeação de moléculas passando pelo plástico, é assim que acontece a lixiviação ou a saída de todas as moléculas que a gente colocou dentro do plástico, que a gente achou que era seguro, porque o plástico era uma boa matriz, que segura eles por um bom tempo, mas é impossível segurar para sempre. E aí isso é uma coisa que a gente vai ver com mais calma na aula de toxicidade, mas isso vai ser importante para a gente entender o comportamento dos plásticos, para entender como é que funciona isso aí, como funciona o seu impacto ambiental. Uma pergunta se o volume livre aumenta com a temperatura. Sim, ele aumenta com a temperatura, porque toda vibração vai aumentar com a temperatura. Se a vibração aumenta, aumenta a velocidade, aumenta a vibração, ela vai bater na molécula do lado e elas vão se repelir. E aí vai acabar aumentando o volume livre. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, porque que em lugares mais quentes, tudo que acontece de lixiviação vai ser mais rápido do que em lugares mais frios. E talvez para desenhar experimentos em laboratório. Então isso é importante também de saber. Vamos seguir. E a transição vítrea, que é uma propriedade importantíssima, ela a gente explica pela mobilidade também. Aqui é um gráfico, vamos ver se a gente consegue entendê-lo direito. Isso aqui é um gráfico de calor, calor específico, tá? Por temperatura. Então, aumento de temperatura, calor específico é uma propriedade, mas pode ser volume, pode ser uma série de outras propriedades. Então, nem vamos nos ater muito à propriedade que está variando. Mas, assim, várias propriedades de material polimérico, quando você tem a temperatura aumentando, e você tem um domínio cristalino, já vou explicar o que é cristal, o que acontece é que você tem a fusão. Quando você tem a fusão, você tem um aumento de volume, tá? Em geral. E aí, você tem uma quebra nesse gráfico. Vai aumentando a temperatura, vai aumentando o volume. Isso é normal para qualquer material, né? Materiais aumentam de tamanho com a temperatura. Por isso que tem espaço entre os trilhos, né? Porque quando está muito quente, os trilhos aumentam de tamanho, e se eles não têm essa descontinuidade para ter um espaço para eles aumentarem, eles se deformam. Né? Por isso que quando você anda de trem, está lá, tec-tec, 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 o tempo todo. Bom, então você tem uma descontinuidade. Isso é para fusão. Transição vítrea não. Transição vítrea não tem essa descontinuidade. Transição vítrea, para várias propriedades, assim como a fusão, para várias propriedades, não precisa ser calor específico, você tem a mudança da inclinação. Então, por exemplo, se é volume, ele aumenta de tamanho um pouquinho a cada aumento de temperatura. Quando você tem a transição vítrea, para cada aumento de temperatura, você tem um aumento maior de volume. Porque o que acontece com a transição vítrea? Quando você chega na transição vítrea, ela ganha mobilidade. Naquele ponto, naquela faixa de temperatura associada à transição vítrea, o polímero vai, se você está aquecendo, o polímero vai ganhar mobilidade. Então, se antes da transição vítrea ele mexia um pouquinho, e aí eu mostrei, né, o volume livre é influenciado pela temperatura, não precisa da transição vítrea. Antes da transição vítrea ou depois da transição vítrea, você vai ter variação de volume livre em função da temperatura. Depois da transição vítrea, a variação vai ser maior. Mas isso é uma coisa que acontece com qualquer material. A questão é que você tem movimentos impedidos. Em parte, por uma série de motivos isso acontece. Um deles é aquele gráfico que eu mostrei aqui antes de necessidade de ter uma energia mínima para poder mudar a conformação da cadeia. Acreditem em mim, tem vários motivos para isso. Mas esse é um deles e eu acho que esse é suficiente para a gente entender o fenômeno. Mas não é nunca só por causa desse motivo. Bom, então é importante entender que quando a gente ganha maleabilidade,
das cadeias, eu mudo a propriedade. E por que o nome disso é transição vítrea? Porque abaixo dessa temperatura, ele não tem mais mobilidade, ele fica menos maleável, ele fica talvez duro, não fica duro, 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 mas ele tem um comportamento de vidro, ou seja, ele não tem um comportamento maleável, ele mudou de propriedade. E isso acontece numa série de condições. Por exemplo, chiclete. O chiclete, quem já teve chiclete no cabelo, sabe que é um saco. Muita gente tem que cortar o cabelo por causa desse problema aí. Mas a gente tem como resolver. Opa! A gente tem como resolver isso com gelo. Porque você coloca o gelo. Tem uma série de métodos, o mais eficaz é o gelo. Porque você coloca o gelo, você diminui a temperatura, você chega na temperatura de transição vítrea da borracha. Ela para de ser pegajosa e passa a ser quebradiça. Aí você consegue tirar. É claro que você tem que pegar um gelo bem gelado, tá? Se você pegar gelo de congelador autocongelante, ele periga não ser um gelo muito gelado. Pega de um freezer e você consegue abaixar bem. Se você sentou no chiclete e quer tirar da calça, mais fácil, põe a calça inteira no freezer, tira, e aí você raspa lá o chiclete. Então isso é transição vítrea. Outro fenômeno é quando a gente lambia selo antigamente, era um polímero que não era, que era comestível, né? Um biopolímero, um carboidrato, e aí o pessoal lambia, a água entrava lá dentro, alterava a transição vítrea, é uma função que a gente chama de plastificante. Para valores menores, a gente vai ver o que é um plastificante direito na aula sobre aditivos, tá? É difícil fazer um programa linear, né? Eu acabo roubando uns assuntos da parte da frente. Mas é só para vocês entenderem, a água atua como plastificante, então ela baixa a temperatura de transição vítrea, o selo ficou com um plástico mais maleável. E aí você aperta esse selo no papel, que é cheio de fibra, o plástico está maleável, ele permeia pelas fibras, ele gruda nas fibras. Aí a água evapora, ele volta a ter uma transição vítrea um pouco maior, ele fica durinho, o selo está colado. Ok? Então, transição vítrea entrei também. Quando você tem vários potes de polipropileno, vários potinhos que não são para congelador, mas a gente acaba reutilizando para congelar, se é de polietileno, maravilha. Polietileno aguenta o tranco fácil de qualquer freezer que você tenha no mundo. Já vou falar por quê. Mas polipropileno não aguenta. Se é um potinho de polipropileno, ele tende a rachar, dependendo da temperatura do seu congelador. Ele pode não rachar, mas a questão é, se você colocar uma força nele, ele vai rachar. Ele vai quebrar. E ele vai quebrar porque ele atingiu a temperatura de transição vítrea dele. Ele pode não quebrar se você não fizer estímulo nenhum, mas às vezes você até pega no congelador, põe na mesa da cozinha, em algum lugar, ele quebra já lá. Já acontece. É só passar uma aguinha que ele já não quebra mais. Mas é uma coisa que acontece no nosso cotidiano. E outra coisa, que é muito semelhante à do selo, é o vapor d'água para passar roupa de algodão. Porque o algodão também tem polímero e o vapor d'água é um plastificante. A gente vai falar bem de plastificante depois. Beleza, então uma coisa importante. Acima da TG é maleável, abaixo da TG ele pode, não necessariamente vai, mas ele pode ficar quebradiço. Depende de outra coisa que a gente vai ver mais para frente. E aqui é só um gráfico mostrando, aqui é um gráfico de tensão e deformação. Deixa eu explicar esse gráfico para vocês. Tensão é esse eixo aqui, deformação é esse aqui. Então, ó, essa curva aqui a 4 graus centígrados é o mesmo material. Todas essas curvas foram feitas com o mesmo material em diferentes temperaturas. Aqui eu tenho uma tensão que é bem grande. Ó. Eu vou aumentando a tensão, eu vou aumentando a deformação. Ó. O gráfico vai sendo construído. Eu chego nessa tensão, cheguei nessa deformação muito pequenininha. E provavelmente eu quebrei ele aqui. Aí parou o experimento. Aqui é 4 graus centígrados. 20 graus, ele deforma um pouco mais, mas quebra aqui. 30 graus, ele deforma um pouquinho mais, com menos tensão, com menos força que se faz. E quebra aqui. Com 40 graus, eu uso menos tensão e eu consigo mais deformação. Eu consigo deformar. Então eu pego um plástico e
eu faço uma coisa assim, ó. Deixa eu rasgar aqui. Eu tenho plástico aqui, eu estou aplicando uma tensão, ele está deformando, ó, está deformando. Aí quebrou. É o que eu estou vendo aqui. Então, quanto mais tensão eu coloco, mais eu vou deformando, até quebrar. Chega uma hora, ó, 50 graus, ele já vai deformando, vai embora. Ele quebra aqui. Chegou em 60 graus, ó, ele nem quebra, ó, vai embora. Continua o experimento, ele tem que quebrar mais para frente. Mas significa, essa mudança de comportamento significa que eu cheguei em algum lugar entre 40 e 50 graus, eu cheguei na transição Vitro. E isso muda as propriedades do material. Show de bola? Então isso é transição Vitro. Aplicações da transição Vitro para microplástico. Não é só essas. Na toxicidade eu vou falar mais. Mas já falei aqui, chiclete, lambida em selo, vapor, ferro, passar-roupa, pode quebrar no congelador. Uma explicação disso. Transição Vitro do polipropileno é de 0 a menos 20. Então, o polipropileno, ele não aguenta o tranco de um congelador, e isso é uma boa notícia para a gente. Porque muitas vezes você quer preparar um experimento, você tem que preparar o microplástico, e você quer ele em tamanhos diferentes. Polipropileno, você quebra ele bem. Tem um jeito bem legal de quebrar, vai ter uma aula só dando dica de como quebrar microplástico, mas vou adiantar que é pegar gelo seco, pegar um liquidificador de metal, de alumínio, e bater PP. Você deixa o PP no gelo seco, o polipropileno, joga ele no liquidificador, joga gelo seco e bate um pouquinho. Não pode bater muito, chega uma hora que o sistema não roda mais. Mas é bem usado isso aí. E aí depois você tira, seca, ele vai ficar menor, vai ficar quebrado. Não quebra tão bem, você tem que fazer isso várias vezes. Se você tiver um moinho criogênico, qualquer moinho criogênico quebra polipropileno, super legal. Já o polietileno, a transição dele é menos 80 graus. Não tem freezer no mundo que aguente isso aí. Que eu saiba, tem freezer de laboratório, que a gente chama inclusive de freezer menos 80. Mas na casa da gente não tem nenhum freezer a menos 80, fiquem tranquilos, então você não vai quebrar o polietileno. E isso é uma desgraça para a gente fazer experimento com polietileno, infelizmente, porque o polietileno é o polímero mais usado do mundo, e você vai fazer um experimento com polietileno, você tem que quebrar ele na tesoura. Isso é filme. Ainda bem, polietileno de baixa densidade, sacolinha plástica, dá para fazer. De alta também, tem sacola de lixo, dá para fazer. Agora, para fragmentar o polietileno de grosso, de peça, tem que ter um moinho criogênico bom. Não é qualquer moinho criogênico, não. Então, isso é complicado, é chato. Mas, vou explicar mais para frente, não é a única temperatura. Um exemplo é PET. A TG do PET é de 70 a 85 graus. E você tem garrafa PET de refrigerante que está de boa ali, aguentando o tranco. Você bate, não tem nenhuma aqui, mas você bate à vontade, você não vai quebrar. Porque tem uma outra temperatura que chama transição dúctil frágil. Dúctil é a capacidade de formar fio, né? A capacidade de ser deformado. E frágil fica quebradiço. E a gente vai ver depois, tá bom? E aí isso aí é legal para a gente poder quebrar plástico, para poder preparar experimento no laboratório. Cristalinidade, essa é uma coisa que o pessoal costuma estranhar quando você fala de polímero, porque polímero parece um negócio tão mole, né? Tão amorfo. E cristal é uma coisa que acontece. O polímero ele cristaliza, ele forma cristais, muito parecidos, físico-quimicamente falando, com os sais inorgânicos, sob alguns pontos de vista, é claro. É tudo ligado, né? É uma cadeia ligada covalentemente. Sais inorgânicos são ionicamente, mas você pode ver qual é a estrutura do cristal num raio-x, igualzinho qualquer sal que você vai ver no raio-x. Mas eu adoro esse slide porque é mais uma situação em que eu posso usar o macarrão. No caso, é um macarrão oriental, é o miojo. E o miojo ele é a cara de um cristal. Porque o cristal ele se forma como esse domínio que está aqui do lado. Ele forma uma estrutura, tá aqui, ó, 10 nanômetros, não sei se vocês estão vendo aqui a espessura dessa lamela cristalina, é da ordem de 10 nanômetros.
e ele vai rodando espontaneamente. Eu não tenho que fazer isso, naturalmente isso acontece. E aí ele vai formando esse zigue-zague e forma essa lamela, forma uma estrutura que é cristalina, que é mais dura, mais resistente a impacto. Não é quebradiço nesse caso, dependendo da quantidade de cristal que você tem. Se você tem muito domínio cristalino, ele fica quebradiço. Se você tem pouco, isso explica, por exemplo, o sucesso que é um para-choque de carro, porque ele é maleável e ele aguenta o tranco de um impacto. Não sei quem, eu lembro que quando eu era mais novo, eu lembro que era muito chato encostar no carro dos outros. Eu não dirigia, mas lembro do meu pai falando, era muito chato encostar no carro dos outros porque sempre amassava um pouquinho. E eu lembro da transição, eu lembro de ver para-choques sendo amassados de plástico. E, e todo mundo já viu alguém manobrando meio estranho, você entra de quina, encosta no carro de trás e até perceber, antes de ter sensor de ré, né? Até perceber que você encostou, você deu uma apertadinha. Aí você sai e tá ali, de boa. Se você bate devagar num para-choque, se você bate, não é bater, né? Mas se você encosta e pressiona ele devagar, ele vai ceder, ele vai deformar. Quando você tira o estímulo mecânico, que é o seu carro apertando o para-choque, ele volta, o para-choque volta. Você nem acha alguma marquinha. Mas se você bate, ele aguenta o tranco, porque ele é um material semicristalino. Então tem domínio amorfo e tem domínio cristalino, ok? E é muito parecido com o miojo. Beleza. Então, o cristal é uma coisa importante. Eu consigo ver o domínio, a estrutura, a organização de um cristal polimérico, como eu vejo um sal inorgânico no raio-x. É bonitinho o cristal, o pico é lindinho. Mas, quando eu tenho muita cristalinidade, ele fica quebradiço. E ele fica mais cristalino como uma consequência da degradação, que a gente vai ver, vai ter uma aula só sobre degradação. E a gente vê mais para frente por que acontece isso. Mas é importante saber, quando você tem um material muito quebradiço, que fica opaco, ele formou mais cristais. Então essas são consequências. E um cristal de polímero, ele é muito semelhante ao cristal, qualquer outro cristal que você forma. E uma característica de cristais é que cristais, eles se organizam muito bonitinhos. Eles têm, assim, a distância dos componentes de um domínio cristalino é sempre muito bem estabelecida. A gente consegue ver isso no raio-x, ele é muito organizado. Qual é a característica do sistema organizado desse, que é muito rígido? Não tem espaço para outra coisa. E a gente usa isso, por exemplo, para aumentar a concentração de álcool em cerveja. A Skol Ice usava essa estratégia. Skol Ice, acho que não tem mais no mercado, não sei se tem, mas eu lembro que quando tinha era uma coisa que era legal de discutir, de achar assunto quando está bebendo cerveja. A Skol Ice, ela tinha uma concentração um pouquinho maior. Como que era essa concentração? No cano, você passava por um estágio de refrigeração e de movimento lento. Nesse estágio de refrigeração, acontecia a formação do gelo. Esse gelo não tinha impureza, era gelo. É o que acontece quando os icebergs, quando você forma gelo, você pega um copo de água com sal, faça um experimento em casa, pega um copo de água com sal, os primeiros gelos que são formados, você arranca ele de lá e põe na boca, lava ele um pouquinho, deixa ele ficar grossinho, lava ele um pouquinho e põe na boca, ele não vai estar salgado. Porque o espaço cristalino, ele não admite impureza. Você tem que ter aquela distância, ele vai formando, fica lá e fica bonitinho. E aí o que acontece quando forma o gelo no tubo da Skol é que a água não deixou formou o cristal. Naquele cristal não tinha etanol, não tinha as outras substâncias solúveis da cerveja, que dão gosto, que dão sabor, que dão cheiro. O que acontece é que a água sai e aí aquele cano passa por um filtro, o gelo fica, a cerveja vai embora. Aí você aumentou
a consequência é que você aumenta a concentração de todo o resto que não entrou dentro do gelo. Então você está aumentando a concentração de tudo. É um jeito de tirar água de um sistema sem ter que ferver. Você tira a água congelando. Acontece isso nos icebergs, é uma solução industrial para concentrar alguns sucos, para concentrar qualquer solução que você queira. Você pode aquecer, você pode resfriar, você pode congelar. O que isso tem a ver com microplástico? E isso tem a ver, mas isso é uma ponderação que eu faço, que eu já ouvi outras pessoas fazerem, mas não é um assunto estudado ainda. Não é fácil estudar isso. Mas acho importante falar. Se você tem o aumento da cristalinidade em função da degradação, e eu vou explicar por que isso acontece depois, o que acontece é que o cristal que está sendo formado, ele está sendo formado sem impurezas. E a gente tem uma carga química dentro do plástico. Essa carga química, ela não vai ficar dentro do cristal. Ou se vai ficar, porque a gente nunca consegue fazer um cristal perfeito, ela vai ficar menos no cristal do que fora do cristal. Então, quando você aumenta o domínio cristalino, você acaba, teoricamente, aumentando a concentração das substâncias solúveis no plástico no domínio amorfo, no domínio que não é cristalino. E isso pode aumentar a toxicidade de fragmentos mais amorfos e diminuir a toxicidade química, mas não mecânica. A gente vai ver a diferença na aula de toxicidade. Pode diminuir a toxicidade de domínios cristalinos. E essa é uma coisa importante quando a gente vai estudar nanoplásticos, assim, quando a gente vai pesquisar nanoplásticos, porque isso é uma lacuna. Então essa é uma abordagem que eu faço quando eu vou discutir nanoplástico com alguém. Que a gente não sabe ainda, a gente precisa entender melhor a natureza do nanoplástico, mas essa é uma possível consequência, um possível campo de estudo quando se fala em nanoplásticos. A migração da carga química de um plástico do domínio cristalino para o domínio amorfo. É isso. Então, sobre cristal é isso. Quanto mais cristalino, mais quebradiço. Quanto mais quebradiço, menor o tamanho. Essa é uma outra coisa que influencia no impacto ambiental. Né? Tamanho é importante para a toxicidade, por exemplo. Isso aqui é uma figura que a gente fez para um paper, só para mostrar consequências da cristalinidade. Então, o material degradado ele sempre é mais cristalino. A gente vai explicar isso direito depois. Vai ter menores tamanhos de cadeia. Isso vai influenciar na lixiviação da carga química de um plástico. Vamos ver depois. Ele fica mais quebradiço e ele fica mais opaco. São consequências da cristalinidade. Minto. As cadeias menores, a rigor, a gente vai ver isso com detalhes depois, ela não é consequência da cristalinidade, ela é causa da cristalinidade, quando acontece a degradação. Mas quando você tem material cristalino, ele fica quebradiço e ele fica opaco. Tá bom? Só para colocar mais um contexto aí de impacto ambiental. E acabou. Esse é o vídeo que vocês têm que assistir para a aula de terça-feira. É meio esquisito eu falar que vocês têm que ver o vídeo no fim do vídeo. Eu devia ter dito isso no começo. Mas tudo bem. Aonde vocês vão fazer essas perguntas? No Google Doc. O Google Doc, cujo link está na primeira aula gravada, que eu vou colocar no e-mail que eu vou mandar para vocês. Esse Google Doc, vocês têm que pôr. Foi muito legal a primeira interação no Google Doc, que muita gente se apresentou, falou das possibilidades de colaboração. O Google Doc vai ser o mesmo, mas a primeira tabela vai ser descida e vai ter uma segunda tabela com perguntas da aula do dia 6 de setembro. Essa tabela é para vocês colocarem só as perguntas e comentários, alguma coisa adicional, alguma coisa complementar, alguma discordância do que eu falei aqui, para a gente poder discutir na aula. E é muito importante que vocês preencham aquele documento, quem teve o tempo de assistir a aula. Não faz sentido eu falar no fim da aula, porque quem não teve tempo, eu não preciso incomodar com essa ponderação. É muito importante que vocês preencham aquele documento para eu poder ir para a aula já com coisas para falar para vocês. Tá?
Eu vou fazer dinâmicas com conceitos daqui para estimular vocês um pouquinho, mas é muito mais legal se vocês já mandam as perguntas e os comentários antes da aula, e de preferência não antes, terça-feira, 6 horas da manhã. Tem que mandar com tempo hábil para eu conseguir ler, tá bom? Se possível. Valeu, gente. Um abraço. Até terça-feira. Como é que eu paro de gravar isso aqui? Parar a gravação.